Olhem, o que é que acontece se tirarmos o sobrenatural do cristianismo, o que é que sobra? Esta é a pergunta central de um sermão muito forte do Dr. Martin Lloyd-Jones que vamos analisar aqui. Ele defende uma ideia que, francamente, desafia a maneira como muita gente hoje em dia pensa sobre a fé. Então, vamos mergulhar nisso. E a pergunta que dá o pontapé de saída para tudo é esta. Parece simples, não é? Mas a resposta tem dividido opiniões há séculos. Será que a mensagem cristã se aguenta de pé sem o elemento milagroso? Ou será que ele é, na verdade, a sua base, o seu fundamento? Bem, a resposta de Lloyd-Jones não podia ser mais direta, sem rodeios. Para ele, o sobrenatural não é só uma parte da história, é a história toda. É o coração de tudo. Sem ele, segundo este argumento, a estrutura inteira simplesmente desmorona. Ok, então o primeiro ponto central do argumento é este. A mensagem cristã não é apresentada como um conjunto de boas ideias ou uma filosofia de vida. Pelo contrário, o argumento é que se trata de uma notícia. Basicamente um relato de coisas que de facto aconteceram. Atos diretos e sobrenaturais de Deus na história. E olhem, esta distinção é absolutamente fundamental. De um lado, temos a ideia do autoaperfeiçoamento. Aquela ideia de que, com o nosso esforço, a gente consegue subir a escada e resolver as coisas. Do outro, a ideia de um resgate, de uma intervenção que tem de vir de cima. São duas visões do mundo completamente opostas. Claro que uma afirmação destas tão forte vai encontrar resistência, não é? E o sermão identifica um grande obstáculo no pensamento moderno, uma visão do mundo centrada no ser humano que, por natureza, olha de lado para qualquer coisa que fala em intervenção divina. Para entendermos bem o argumento, é importante a gente perceber o que o sermão quer dizer com humanismo, certo? Neste contexto, refere-se àquela confiança total no potencial humano, a crença de que, com conhecimento suficiente e esforço, podemos resolver qualquer problema. E isso, claro, acaba por tornar a ideia de milagres, desnecessária, obsoleta. E é aqui que o contraste fica, cristalino. Reparem bem, do lado esquerdo, a mensagem do Evangelho. Qual é o problema fundamental? O pecado, uma falha moral. A solução? Uma intervenção divina que vem de fora. Agora, olhem para a direita. O pensamento humanista. O problema aqui já não é o pecado, é a ignorância. E a solução vem de nós, do esforço humano. A esperança está no nosso próprio potencial. Percebem a diferença? O diagnóstico do problema muda completamente o remédio. Então, como é que o sermão defende esta ideia? Bem, ele começa com um estudo de caso do Antigo Testamento. A história de Moisés, apresentada como o exemplo perfeito da mão de Deus a orquestrar cada detalhe, cada pequeno acontecimento. E o argumento aqui é construído, vejam bem, passo a passo. Pensem nisto, não é só um milagre isolado, é uma sequência de eventos perfeitamente sincronizados, desde o timing do crescimento da população até o momento exato em que a filha do faraó deixa ao rio. A perspectiva apresentada é que a chance de tudo isto ser mera coincidência é, para todos os efeitos, zero. Ou seja, a história de Moisés, neste argumento, serve um propósito muito maior. É usada para pintar um quadro de um Deus que não é um espectador distante a ver as coisas acontecer, mas sim como um realizador ativo que está a controlar a história, o tempo e até mesmo as decisões das pessoas para levar a cabo o seu plano. Ok, então se Moisés foi o exemplo do Antigo Testamento, o sermão agora vira-se para a vida de Cristo como a prova máxima. Aqui o argumento é que o sobrenatural não é só um detalhe da história, é o chão onde a história toda se assenta. Se olharmos para esta linha do tempo, fica claro que o argumento é que o sobrenatural está presente do início ao fim. Começa com o nascimento que desafia a biologia, continua com um ministério cheio de acontecimentos impossíveis, chega ao seu ponto mais alto, com a ressurreição, quer dizer vencer a própria morte, e não para por aí. Estende-se com o poder que é dado aos apóstolos. A narrativa e o milagre, aqui, são uma e a mesma coisa. Portanto, a ideia que fica é muito clara. Segundo esta perspectiva, estes acontecimentos sobrenaturais não são, enfeites que se podem tirar da árvore de Natal. Não, eles são os próprios pilares que sustentam tudo. Se retirarmos um deles, a estrutura inteira corre o risco de cair. E tudo isto nos leva, então, à grande conclusão do sermão, que se resume a uma distinção que é de facto fundamental. Uma distinção entre duas palavras que até podem soar parecidas, mas que neste argumento, representam dois universos completamente diferentes. Reforma e regeneração. E este contraste é mesmo o coração do argumento final. De um lado, a reforma é sobre mudar o comportamento, trabalhar por fora, aquele autoaperfeiçoamento de que já falamos. Do outro lado, a regeneração. Aqui já não é mudar, é receber uma natureza nova.
É um novo nascimento, uma criação que acontece por dentro. Uma coisa é o que nós fazemos, a outra é o que é feito em nós. Então, o que é exatamente esta tal de regeneração segundo o sermão? É o milagre supremo e o mais pessoal de todos. Não é uma melhoria, não é um remendo. É descrita como uma criação do zero, um ato sobrenatural de Deus que acontece dentro de uma pessoa. E olhem, esta citação do próprio sermão resume isto de uma forma, muito poderosa. Prestem atenção à força destas palavras. Remodelar, nova vida, nova natureza, novo tudo. A ideia aqui não é fazer umas afinações, é uma substituição completa, de fábrica. E é assim que o argumento se fecha. A ideia é que a tentativa humana de se consertar a si mesma é, no fundo, insuficiente. A esperança a sério, segundo esta visão, tem de vir de fora, de um ato sobrenatural que cria vida nova onde antes não havia nada. E ficamos por aqui, com esta questão para refletir. Este argumento força-nos a pensar se a solução para os nossos problemas mais profundos não está dentro de nós, mas num ato milagroso. Que implicações é que isso tem para a forma como vivemos? É uma pergunta que fica no ar, para pensarmos.